Ela era virgem e jamais imaginou que naquela noite seria entregue no lugar da própria irmã a um príncipe árabe frio, poderoso e solitário. Mas o que era para ser um acordo sem amor se transformou em algo que nenhum dos dois conseguiu evitar. Quando ele a viu pela primeira vez, soube que não era mais livre, e naquela cama de cetim onde o destino os colocou, ela se tornaria sua mulher, para sempre. Sentada no banco de madeira, com as mãos trêmulas sobre o colo, Naíla olhava fixamente para a porta, sem entender o que estava acontecendo, até que a mãe quebrou o silêncio com uma voz embargada. Filha, a sua irmã fugiu. O coração de Naíla parou por um segundo. Ela não compreendia. Vestida com um vestido simples de algodão branco, os cabelos trançados com flores secas. Ela tinha apenas 19 anos. Era a mais nova, a mais recatada, a mais... O casamento com o sheik não pode ser desfeito, continuou o pai com os olhos baixos, incapaz de encará-la. A honra da nossa família depende de você agora. Naíla engoliu seco. Eu não posso. Eu nem conheço esse homem. Eu não sou minha irmã. A mãe se aproximou e segurou suas mãos geladas. O dote já foi aceito. As caravanas chegaram. Ele pagou pela esposa. Se souber da fuga, ele mandará homens, ou pior. Naíla fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosamente. Ela tinha ouvido histórias sobre o tal Sheikh Zafir El-Hashan, um homem de 45 anos, dono de terras, exército e um passado coberto de segredos. Um homem frio, viúvo, que só aceitou casar-se novamente por obrigação de aliança entre clãs. E agora ela, virgem, sonhadora sem conhecer sequer o gosto de um beijo, seria levada até ele como substituta. Na mesma noite, a carruagem coberta partiu em direção às dunas do sul. Naíla olhava o deserto pela fresta da janela. O véu branco cobria seu rosto e o silêncio da travessia parecia um luto. Ao chegar ao oásis do clã Al-Hashan, seu corpo tremia. O palácio de pedras claras, entre colunas, palmeiras e espelhos d'água, parecia inalcançável. Na porta, ele já aguardava. Zafir, alto, moreno, barba perfeitamente alinhada, olhar de aço e rugas de quem já conheceu guerras e perdas. Ela desceu da carruagem. A mão tremia, o véu descia pelos ombros, e os olhos dele a prenderam no lugar como correntes invisíveis. Ele disse com voz grave, sem esconder o incômodo. Esperava alguém mais experiente. Ela tentou erguer o queixo. Eu fui enviada. Isso é tudo o que sei. Ele caminhou devagar até ela. A cada passo, o coração de Naíla batia mais alto. Saberemos esta noite se essa troca foi um erro. Ele murmurou e virou as costas, entrando para dentro do palácio. Ela ficou ali por um instante, sentindo a alma deixar o corpo e uma vida inteira começar do avesso, como o homem que agora a observava. Zafir não costumava se interessar por nada fora da ordem, fora da lógica, fora da tradição. Mas aquela jovem mulher que lhe fora entregue, com o véu de noiva ainda molhado pelo choro, não lhe saía da mente. Ela não era Sara, a irmã prometida. Era Naíla, uma substituta, um engano, um corpo em oferta para cobrir um pacto quebrado. Mas mesmo assim, ele não conseguia parar de olhar. Nos dias que se seguiram, Naíla vagava pelos jardins de pedras claras e fontes murmurantes. Usava vestidos leves que a faziam parecer um sopro entre as colunas de mármore. Conversava com os pássaros, tocava as folhas com as pontas dos dedos, como quem ainda estava acordando de um sonho. Zafira observava de longe, sempre de longe. E pela primeira vez em muito tempo, ele não pensava em guerra, terra ou estratégia. Pensava em como seria tocar aquela pele tão alva, em como seria ouvir a primeira entrega de uma mulher
que nunca havia sido tocada. Numa tarde quente, ela entrou no harém abandonado, onde as janelas se abriam para as dunas douradas. Ele apareceu sem ser chamado. Ela se assustou. Perdoe-me, eu não sabia que esse lugar era proibido. Ele se aproximou devagar. Estava sem o turbante, com o peito exposto sob a túnica aberta. Os olhos dele pareciam tempestades antigas. Não é proibido, mas ninguém entra aqui desde que minha esposa partiu. Ela ficou em silêncio. Ele olhou para o chão e depois para ela. Você tem nome de flor, mas caminha como vento. E me olha como se eu fosse um estranho que assusta, porque o Senhor é. Ela respondeu com coragem inesperada. Um homem que me possui sem me conhecer, que me comprou como se eu fosse mercadoria. Zafir deu um passo à frente. A voz saiu mais baixa, mais quente. Se eu quisesse uma mercadoria, teria comprado ouro. Mas hoje, percebo que recebi algo muito mais raro. Uma mulher que ainda não sabe a força que tem. Ela o olhou, sem saber se corria ou ficava. Ele estendeu a mão, mas não a tocou. Você tem medo de mim? Ele perguntou. Tenho medo do que posso sentir. Zafir sorriu pela primeira vez. E naquele momento, sem encostar um dedo nela, ele plantou nela o primeiro desejo. O calor do entardecer pintava o céu com tons de âmbar, e as flores silvestres dormiam sob o murmúrio do vento. Naíla caminhava entre as pedras brancas do jardim interno, o corpo envolto apenas por um tecido leve de linho, os pés descalços, tocando o chão aquecido. Ela não sabia que estava sendo vista, mas Zafir estava ali, no alto da varanda de mármore, onde os homens do deserto costumam observar sem serem vistos. Ele a contemplava. Ela pensava estar sozinha. Entrou no pequeno lago do jardim, o mesmo onde, segundo as criadas, a primeira esposa dele costumava banhar-se. O vestido escorregou pelos ombros com pudor. Ela respirou fundo e então despiu-se por completo. Zafir sentiu o ar fugir dos pulmões. O corpo dela era um poema vivo, as curvas suaves, a pele clara contrastando com o azul da água, os cabelos escuros colando-se às costas molhadas, e os olhos fechados como se pedissem que o mundo inteiro parasse. Mas ele não moveu um músculo. Poderia descer, tomá-la nos braços, dizer que ela já era dele, mas não fez nada, porque o que sentia não era apenas desejo, era reverência, era adoração. Naíla abriu os olhos e, mesmo sem vê-lo, sentiu que estava sendo olhada, mas não se cobriu, não fugiu, porque o calor que corria sob sua pele não era medo, era uma sensação nova, como se pela primeira vez ela quisesse ser vista como mulher. Mais tarde, ela subia as escadas do palácio, já vestida, quando o encontrou no corredor. Ele a olhou, e ela sustentou o olhar. Você me viu? Ela sussurrou. Sim. Ele respondeu com voz baixa, e nunca verei outra coisa da mesma forma. Ela abaixou os olhos. Eu achei que iria me tocar. Eu quis. Ele se aproximou, devagar. Mas quando o desejo é puro, ele se ajoelha. E o meu desejo por você, Naíla, não quer ferir, quer honrar. Ela engoliu seco, as mãos trêmulas, e então ele completou, mas chegará o momento em que você vai me querer. E quando isso acontecer, não serei apenas seu marido, serei seu porto, seu pecado, seu descanso. Ela fechou os olhos. E pela primeira vez desejou que esse momento chegasse. Os olhos marejados, os lábios entreabertos e o coração pulsando como um tambor antigo. A noite chegara, e com ela a certeza do que aconteceria. Mas não havia medo, nem dor, nem dúvidas, porque agora ela o queria. Zafir entrou no quarto lentamente. Vestia uma túnica preta bordada em dourado. Os cabelos soltos, os pés descalços, trazia no olhar uma ternura inesperada e uma fome contida há noites.
Parou diante dela. Está pronta? Ela apenas assentiu. Não para ser tomada, ele diz, mas para ser amada. Ele a tocou pela primeira vez como um homem que carrega um diamante nas mãos devagar, com temor, com carinho. Desfez as amarras do vestido branco como quem desembrulha um presente de alma. O tecido caiu no chão. Ela ficou nua diante dele, e ele ajoelhou-se. Nunca vi algo tão sagrado, sussurrou. Eles se deitaram nos lençóis macios da cama do palácio. A lua entrava pela janela, beijando os dois com luz prateada. Os corpos se tocaram com leveza, como se tivessem dançado juntos em outra vida. Zafir recitou versos antigos em árabe, seus lábios roçando os ombros dela. Minha flor do deserto, em ti a água brota. És puro orvalho, és minha alvorada. Ela chorou, não de dor, mas de emoção. Ele a guiou com paciência. Beijou cada parte dela como se fosse poesia. E quando a penetrou, foi como se o tempo tivesse parado. Ela sentiu o mel da virgindade entregar-se, e o mundo inteiro desapareceu. Amaram-se ali, e depois na banheira cheia de espumas perfumadas. Ela, sentada sobre ele, ouviu seu nome sendo sussurrado entre beijos. E ele dizia, e no sofá do salão, entre almofadas e tapetes macios, voltou a amá-la, com mais intensidade, com mais gemidos baixos, com promessas de eternidade ditas entre os dentes. E ali, depois de amá-la como um príncipe e como um homem, ele disse, sempre sonhei em ter uma virgem como esposa. Mas não sabia que essa virgem mudaria meu mundo, e o nome dela seria Naíla. Ela dormiu nos braços dele, com o corpo exausto, e o coração pertencendo. Naíla acordou com o cheiro de jasmim. O quarto estava banhado pela luz dourada da manhã, e Zafir não estava ao seu lado. Mas sobre a almofada havia uma rosa vermelha, com um bilhete escrito à mão. Hoje você não é só minha esposa, é minha rainha. Venha até o jardim. Eu quero me casar com você de verdade. Ela desceu os degraus apressada, o coração pulando, o véu branco dançando com o vento. E então viu, o jardim do palácio estava transformado. Cortinas de seda esvoaçavam entre colunas, pétalas cobriam o chão. E no centro de pé, vestido com trajes reais árabes, Zafir a esperava. Quando ela chegou, ele pegou sua mão e disse, olhando em seus olhos, no primeiro dia você me foi entregue. Hoje, é você quem me escolhe. Naíla sorriu. As lágrimas escorreram. Eu escolho você, por tudo que é, e por tudo que me faz sentir. Diante de testemunhas e das areias do deserto, ele selou o segundo casamento, o verdadeiro, aquele que não veio de um acordo, mas de um amor construído em silêncio, respeito e paixão. A lua de mel foi em uma tenda no oásis. Ali, entre cobertas de lã de ovelha, perfumes orientais e o luar refletido na água, eles se amaram por dias. Sem pressa, sem interrupções. Zafir dizia, cada vez que te toco é como se fosse a primeira, e cada suspiro teu é o som que eu esperei por toda a minha vida. Naíla sorria entre beijos, dizendo, e eu que achava que era uma mulher substituta, agora sou sua mulher verdadeira e eterna. Meses depois, os médicos confirmaram, você está grávida. Zafir ajoelhou diante dela, beijou sua barriga e chorou como um homem que foi quebrado para ser reconstruído pelo amor. Nosso filho será a prova de que o amor pode nascer de onde menos se espera, mas o destino tinha mais. Naíla engravidaria de novo, e da segunda vez seriam gêmeos, um menino e uma menina. E assim, entre noites quentes no deserto e manhãs perfumadas com jasmim, entre versos recitados e juras sussurradas, Naíla e Zafir viveram o amor que nenhum contrato poderia prever, porque ela foi entregue, mas escolheu ficar. E ele, que não acreditava no amor, se tornou escravo do dela, para sempre.
E se fosse com você, você conseguiria se entregar a um homem que foi prometido à sua irmã? Acredita que um amor verdadeiro pode nascer de um casamento forçado ou acha que Zafir e Naila só viveram esse romance porque era destino? Me conta nos comentários qual cena mais tocou o seu coração. Você já viveu um amor que parecia impossível? Quero ler sua história também. Eu vejo você no próximo romance.